Olá, meus amigos! Novamente com vocês, Marcos Iskind e mais um Radar do Mundo Judaico. E o programa Radar do Mundo Judaico de hoje é para você que já esteve ou estará em algum casamento judaico, para você que se casou num casamento judaico ou que vai se casar num casamento judaico, e também para você que não esteve, mas gostaria de ter alguma informação sobre o que ocorre e quais os significados daquele cerimonial. Você já deve ter ouvido falar que o dia mais sagrado do calendário judaico é o Yom Kippur, o Dia do Perdão, que é celebrado sempre no 10º dia do primeiro mês do calendário judaico, que ocorre normalmente em setembro ou em início de outubro. Pois bem, para os noivos, o dia do casamento de uma pessoa é comparável ao Yom Kippur, ou seja, é um dia no qual todos os seus pecados são perdoados. Os noivos começam uma vida sem pecados. Muitos seguem o costume de jejuar nesse dia, e eu também jejuei em meu casamento há 48 anos atrás. Mas antes de continuarmos, deixa eu pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que o faça agora. Registre-se, acione o sininho para ser informado sempre que novos vídeos forem postados, compartilhe os nossos vídeos com seus familiares e amigos, e se você gostou do que você ouviu, ao final da gravação, deixe o seu like aqui no YouTube para nós, é extremamente importante para a continuidade do programa. Muito bem, o casamento judaico se realiza embaixo da Rupá. O que é a Rupá? É um frágil dossel sustentado por 4 pilares e aberto dos 4 lados, dentro dos quais ou sob os quais se colocam os noivos. O significado disso é que o lar que este casal construirá será uma casa aberta, hospitaleira, de fácil acesso, tal como era a tenda de Abraão, que permanecia aberta pelos seus 4 lados para que qualquer pessoa tivesse acesso fácil a ela. O uso da Rupá no judaísmo não é muito antigo, não. Ele entrou na tradição judaica razoavelmente recente para uma religião de 3.000 anos. Apenas há 500 anos é que se utiliza a Rupá no casamento. O anel é um dos símbolos mais importantes na realização de um casamento judaico. A consagração de um matrimônio pelo judaísmo se dá quando um objeto de valor é dado pelo noivo e aceito pela noiva. O objeto tem que ser completo, inteiro e ininterrupto. E o mais comum é o anel de ouro, que não deve ser decorado. Ele será liso, inteiriço, sem ranhuras e sem nada gravado nele. 2 testemunhas devem verificar antes da entrega que o objeto realmente tenha valor. Na antiguidade se usava uma moeda redonda, mas esta foi substituída pelo anel há muito tempo. Um outro elemento do casamento judaico é a Ktubá, o contrato formal de casamento. Trata-se de um documento que enumera as obrigações do marido para com a esposa, em todos os sentidos. No sentido conjugal, as obrigações materiais, as obrigações afetivas, mas não só isso. Também estipula o que acontece em caso de divórcio ou morte do marido, e não é um documento cerimonial e tampouco é uma oração. Não é um instrumento da classe privilegiada, como ocorria nas sociedades antigas, mas é obrigatório para todos os casais judeus. Também não é uma afirmação de amor perpétuo, é uma declaração legal que fornece a estrutura do amor. A Ktubá reafirma as condições fundamentais que são impostas pela Torá ao marido. Por exemplo, fornecer à esposa alimentos, roupas, direitos conjugais que são inseparáveis do casamento. Inclui garantias do marido de pagar uma certa quantia em caso de divórcio e os direitos de herança obrigatórios aos herdeiros em caso de falecimento do marido antes da esposa. É uma carta de direitos da mulher no casamento e dos deveres do homem.
prestem bem atenção no que eu disse: direitos da mulher e deveres do homem. A Ketubá é escrita com as mesmas palavras e as mesmas ordens em toda a nossa história. Eu gostaria aqui de informar a vocês que há muitos anos atrás, eu era um garotinho de 17 anos, eu estive na sinagoga de Toledo e lá eu vi uma Ketubá que me chamou a atenção. Ficou por isso mesmo. Muitos anos depois, já casado e pai de 2 crianças à época, estive com a minha esposa novamente em Toledo e fui ver aquela Ketubá que eu já nem lembrava que tinha visto. O surpreendente foi que o texto daquela Ketubá, escrita por volta de 1200, conferia com o texto da Ketubá que eu havia assinado durante o meu casamento com a minha esposa. Aliás, assinado não, quem assina são as testemunhas e não o noivo. Bom, então, como eu disse, a Ketubá é projetada para a proteção da mulher e todas as nuances legais nesse assunto foram desenvolvidas para que seu marido não considere fácil se divorciar dela. Em uma sociedade de orientação extremamente masculina, a mulher sempre precisou de mais defesa contra a violação dos direitos pessoais do que o homem. A Ketubá definia e segue definindo o dinheiro que é exigido do marido em caso de divórcio da sua esposa, sem que ele tenha feito a devida reflexão e consideração. A exigência de um escriba e de um tribunal especialmente convocado e de testemunhas para o divórcio também protegia a esposa de um marido arbitrário. Veja que em algumas outras religiões o divórcio pode ser conseguido, basta que o homem diga: eu estou divorciado de você, e isso já ocorre, como por exemplo na religião islâmica. Por causa da preocupação com a integridade das meninas ou das filhas de Israel, os sábios disseram que viver com uma esposa sem Ketubá, ou seja, sem especificações das condições justas de casamento, é concubinato. A diferença entre uma esposa e uma concubina é que uma esposa tem Ketubá e uma concubina não tem. Eles consideravam que um arranjo de casamento não estruturado era adequado apenas para um homem e sua concubina, o que colocava a mulher numa injusta desvantagem. Outro símbolo interessante é o véu. Mulher judia sempre usa véu? Acho que este sim é o costume matrimonial mais antigo da religião judaica. Rebeca, que se casou com o patriarca Isaac há bem mais de 3.000 anos, já usou o véu, conforme consta nas escrituras sagradas. Cabe ao noivo cobrir a noiva com o véu depois de se assegurar ser ela a sua escolhida. Esta parte da cerimônia tem o nome de Bedenken. A origem disto é o caso de Labão, que entregou, coberta por um véu, não a mulher escolhida por seu genro, mas sim a irmã dela, que era mais velha. A cerimônia de casamento termina com o noivo quebrando um copo com o pé, para que nos lembremos que o templo sagrado está em ruínas e que nossa nação continua fraturada. O judaísmo proclama que mesmo nos momentos mais alegres das nossas vidas, devemos lembrar que o mundo ao nosso redor está longe de ser perfeito. E o copo quebrado traduz isto de forma simbólica. Ele não está completo. A tradição pede que no momento que se quebre o copo, nos lembremos de Jerusalém e recitemos a frase: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a mão direita. Que minha língua se colhe ao meu palato se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, no auge da minha alegria. No entanto, nesse momento, na maioria dos casamentos judaicos, muitos gritam Mazal Tov, ou seja, felicidades. Este costume
talvez tenha entrado no judaísmo em função da quebra do copo ser o final da cerimônia. Hoje já é bastante aceito. No passado, era um momento de introspecção e não um momento de alegria. E finalmente, por que é que judeus fazem festa no casamento? Da onde vem a tradição de festa no casamento? Sempre ocorreu? Não. Essa é uma inovação judaica. Os cabalistas ensinam que o marido e a esposa são cada um duas metades de uma alma. Em seus casamentos, as duas metades se juntam e pela primeira vez estão inteiras. E é por isso que se faz a festa, a comemoração da união de duas metades de uma mesma alma. Amigo, por hoje era o que tínhamos a falar com vocês. Estaremos juntos novamente, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, com mais um Notícias de Israel. E na quinta-feira seguinte, novamente, o Radar do Mundo Judaico. Se você gostou, acione agora o seu like. E nos encontraremos na semana que vem. Até lá, amigos!